vossa face, Senhor. Resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Responda uma coisa aqui para mim. O que está lhe faltando para alcançar a vida eterna? Está lhe faltando alguma coisa? Se você tem que, por exemplo, hoje, tomar a decisão sobre alguma coisa para chegar no céu, tem alguma coisa hoje lhe impedindo de chegar na vida eterna? Se você parar para pensar um pouquinho, analisar a sua consciência, tem alguma coisa que você tem que deixar, ou alguém que você tenha que deixar, ou alguma coisa que você tenha que se desapegar e dar um chega para lá para poder ser santo? Tem alguma coisa assim que a sua consciência agora lhe mostre? Padre, eu preciso me desapegar de tais pessoas porque não me levam para o céu. Padre, eu preciso
me desapegar das coisas materiais que me prendem a esse mundo, que não me deixam ser santo. Gente, vocês sabem que o pecado não é o ter, mas é fazer do ter o seu ser. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter patrimônios, nada disso é pecado. O pecado que Cristo hoje vai condenar naqueles da época que eram ricos é o apego. É porque eles faziam naquela época do dinheiro a sua felicidade, o seu porto seguro. Quem disse que o dinheiro é o nosso porto seguro? Quem disse que os nossos patrimônios, as nossas empresas, os nossos negócios, as nossas faculdades são o nosso porto seguro? Não, gente. O que faz a nossa felicidade não é o ter, é o ser. Quando a gente começar a entender isso, nós vamos ter uma outra visão dos bens materiais. Você sentou durante horas para estudar, para passar no concurso público. Você está certo. Você estudou para passar no vestibular. Você fez concurso público. Você, com a graça de Deus, você está bem de vida. Tudo isso a gente deve a Deus. Mas a gente não pode ser apegado nisso e fazer disso uma soberba. Por exemplo, para derrubar o outro. Para falar, não, mas eu sou, sabe quem eu sou? Achando que o dinheiro, achando que o status vai dizer que você é melhor ou pior do que alguém. E nós todos somos iguais perante Deus. Deus não faz distinção entre pessoas, entre classes, entre raças e entre línguas. Nós todos, quando fomos batizados, nós fomos nivelados. Porque no fundo, gente, quem vai nos salvar foi o nosso batismo. Não vai ser eu ser padre ou você ser casado é que vai lhe garantir a salvação, mas sim o batismo que nos salvou. Agora, para nós chegarmos a essa salvação do batismo, é necessário nos desapegarmos de muitas coisas. Você vê, o jovem praticava todos os mandamentos, era correto, na lei judaica, não matava, não adulterava, não roubava, obedecia pai e mãe, não cobiçava, mas era apegado às coisas. Quantos de nós que conseguimos a casa dos sonhos, aí passa um pouquinho, não, eu quero outra, maior. Não, eu quero outra, bem maior. Aí eu vi um sapato bonito. Não, mas eu quero o outro. Depois que eu consegui, não, mas eu quero o outro. Não, mas eu quero o outro. A gente nunca para de ter. Entendam, nosso Senhor vem dizer para a gente hoje que não são as coisas materiais que nos dão a verdadeira felicidade, e sim uma vida em Deus. Eu vou dar para vocês aqui 2 caminhos para se chegar à vida eterna, que vocês não podem deixar de fazer e de tê-los. São 2 sacramentos em especial que nosso Senhor instituiu na igreja para salvar a alma. Primeiro, a confissão. Às vezes, quantos de nós temos medo? Padre, eu tenho vergonha. Padre, eu fico assim encabulado porque eu sou pecador, eu estou mal por ter pecado. Eu sei como é que é isso. Porque eu também sou pecador. Eu sei que não é fácil chegar no sacerdote e confessar os pecados. A gente passa vergonha, não é? A gente fica encabulado, a gente fica pensando assim, meu Deus, o que o padre vai achar de mim? Os padres não acham nada. Podem ficar tranquilos. Nós fomos ungidos para isso, para acolher o pecador, dar absolvição e mandá-lo novamente para ser sal e luz do mundo. Mas quantos não se aproximam, ficam com receio? O que o padre vai pensar de mim? Nossa, eu estou na igreja todos os dias, mas se eu for confessar o meu pecado, o padre vai se escandalizar. Vou nada, pode ficar tranquilo, gente. Pecado é pecado, não vou não, pode ficar tranquilo. O meu ofício é perdoar pecado e pronto, afinal, não é julgar ninguém. E o segundo sacramento que nosso Senhor nos deixa para nós perpetuarmos nessa caminhada, a Eucaristia. O que vocês vieram fazer aqui hoje? Hoje Deus desce na missa e se faz carne. Para quê? Para alimentar a alma dos filhos. Vocês sabem que sem o alimento a gente morre. Sem a Eucaristia a alma morre.
a alma perde as forças de lutar. Aí vem o demônio, nos tenta e nos leva para o pecado. Todas as vezes que a gente se distancia do sacramento, do altar, da comunhão, a gente cai. E a gente cai feio. E todo o retorno é mais complicado. Porque a gente vai ter que retornar tudo aquilo onde nós estávamos. Padre, eu parei de rezar já faz 3 dias. Você vai retornar. Mas você vê que vai dar um trabalho até você engatar novamente. Então, eu dou uma dica para vocês. Primeira coisa, se uma hora o pecado lhe apresentar na frente, ok, diga não. Mas se não conseguiu, venha no outro dia se confessar. Isso é um conselho que eu dou para todos os penitentes e fiéis que confessam comigo. Não durmam em pecado. É a pior coisa que tem. Por quê? Porque nossa alma fica vulnerável à ação demoníaca. A nossa alma fica vulnerável à ação maléfica. Porque a alma está em pecado, perdeu a ligação com Deus. A gente fica aberto a todos os males que existem no mundo. Tá, padre, então se eu cometi um pecado, eu vou à confissão. Isso, meu filho, faça isso. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Ah, padre, mas eu abaixo a minha cabeça, peço perdão, e levanto a cabeça, estou perdoado. Não, isso não existe. Isso era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não tinha Cristo para fazer a mediação da salvação. Hoje nós temos nosso Senhor Jesus Cristo presente no sacramento da confissão. Não adianta abaixar a cabeça e falar: Senhor, me perdoe disso, daquilo, de ter matado falsos testemunhos, de ter matado meu irmão pela língua. Não, nós não somos protestantes, nós somos católicos. Entendam bem isso. E comunguem sempre que vocês estiverem sem pecado mortal, ou seja, com a consciência tranquila, que nada acuse a sua consciência. Porque uma vez fora da confissão, a gente fica perdido, a gente bate a cabeça, é muito mais difícil, a gente faz mais coisas erradas, fazemos mais porcaria, sem a presença do pão da vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Aqueles que experimentam do pão da vida vão ser ressuscitados no último dia. Vai dizer Mateus 5, se eu não me engano, quando o Filho do Homem vier, vai soar as trombetas, e todos aqueles corpos que estiverem nos cemitérios vão se levantar, uns para a vida eterna e outros para a condenação. Se eu perguntar aqui para vocês, querem ir para o céu, para a vida eterna? Todos vão levantar a mão. Claro que eu quero o céu, é claro que eu quero a vida eterna, mas o que você está fazendo para isso? Quais são as armas que você está fazendo para lutar, para chegar no céu? Qual tem sido o seu esforço de passar pela porta estreita, por exemplo? O que você tem feito? Quais têm sido as suas obras de penitência e caridade para com o irmão? Qual tem sido o bem que você tem feito para que Deus também possa perdoar de forma secundária os nossos pecados? Você sabe que na carta de Tiago vai dizer que a caridade apaga muitos pecados. Essa é a forma extraordinária, porque a forma ordinária é o sacramento da penitência. O que você tem feito para apagar os pecados de uma forma extraordinária? Qual tem sido a sua caridade para com o irmão? Quais têm sido as suas obras caritativas? Quais têm sido? Se nós formos colocar agora, passar numa peneira, o que nós vamos obter dessa peneira? O que você tem feito? Vocês sabem que a vontade de Deus é que todos se salvem, gente, e cheguem ao conhecimento da verdade, com V maiúsculo, que é Cristo. Vocês estão nessa missa do meio-dia, nesse calor danado, é para salvar a alma. Poderiam estar em outros lugares, num clube agora, por exemplo, ou viajando sem ter pego a missa. É porque vocês querem coisa séria. Então não estariam aqui nesse calor de meio-dia e pouco, meio-dia e 20. É porque vocês querem algo sério, vocês querem a vida eterna. E eu quero parabenizá-los pela perseverança na fé. É fácil? Não. Chegar na vida eterna não é fácil. Vai requerer muito suor e muito sangue. Mas olha, gente, não desistam. O céu é para você. Nosso Senhor não morreu na cruz por poucos. Ele morre por todos aqueles que desejam a salvação. Cortem tudo aquilo que vos levam ao pecado. Cortem, extirpem de vossas vidas todas as pessoas, tudo aquilo que esteja sendo causa de queda para você. É um vício? Como é que a gente cura um vício?
através do sacramento da confissão. Vocês sabem que muitas feridas têm que fazer muitos curativos para ela se fechar. E um dos curativos é a confissão. Padre, mas eu tenho visto que me acompanham desde pequeno. Confesse sempre que Nosso Senhor te pegue lutando e que me pegue lutando. Se nós vamos conseguir chegar na vida eterna, Nosso Senhor vai dizer aqui, né? Para o homem é impossível, mas para Deus não. Deus vos ama imensamente. Você acha que Ele quer te ver fora do céu? Isso não existe na mente de Deus, porque Deus é um Pai, só que muito mais do que o nosso Pai do céu, do que o nosso Pai terreno, desculpa, muito mais. Ele deseja que você se salve com todas as forças, tanto que até no seu último fechar de olhos neste mundo, Ele vai tentar te salvar. Vocês podem ver, quando a gente está mal pra caramba, acontece alguma coisa. Alguém vem, te levanta, te fala força e fé, fala vamos para a igreja, vamos voltar a rezar, vai procurar a confissão, escuta essa palestra aqui, escuta esse momento desse padre fulano de tal, vamos fazer um retiro, vamos fazer um curso. Você percebe como é que Nosso Senhor faz com a gente? Ele vai usar vários métodos para salvar os filhos até o último dia. Perseverança, meus irmãos. O céu é para você e para mim.